Imagina que a Apple está preparando um novo tipo de notebook, algo que seria mais simples e mais barato do que os modelos que ela já vende hoje. E esse possível produto está sendo chamado por muitas pessoas de MacBook Neo. Mesmo que ainda não tenha sido oficialmente lançado, já existem vários rumores e ideias sobre como ele pode ser. E é exatamente isso que a gente vai explorar aqui de um jeito bem fácil de entender, como se eu estivesse te explicando tudo em voz alta. Primeiro, pensa no seguinte: os MacBooks que já existem hoje são conhecidos por serem muito bons, muito rápidos e muito bonitos, mas também são caros. Nem todo mundo consegue comprar um. Então a ideia desse MacBook Neo seria justamente mudar isso, criando uma versão mais acessível para que mais pessoas consigam entrar no mundo da Apple. Isso já seria um ponto muito positivo, porque abriria portas para estudantes, jovens e até famílias que precisam de um computador simples para o dia a dia. Agora, quando a gente fala de coisas boas, uma das primeiras que vem à cabeça é o preço. Mesmo que ele não seja extremamente barato, a expectativa é que ele custe menos do que os outros MacBooks. Isso já ajuda bastante, principalmente para quem quer estudar, fazer trabalhos, assistir aulas online ou até ver vídeos e usar redes sociais. Não é todo mundo que precisa de um computador super poderoso, então ter uma opção mais simples faz muito sentido. Outra coisa que seria bem positiva é o sistema da Apple, o macOS. Ele é conhecido por ser muito fácil de usar, organizado e bonito. Mesmo alguém que nunca usou um computador da Apple antes, consegue aprender rápido. É como usar um celular. Depois de um tempinho, tudo começa a fazer sentido. Isso é ótimo, principalmente para crianças e adolescentes, porque não precisam ficar quebrando a cabeça para entender como funciona. A bateria também é um ponto que provavelmente continuaria sendo forte. Os MacBooks geralmente duram muitas horas longe da tomada, então dá para usar na escola, na faculdade ou até em uma viagem, sem se preocupar tanto em carregar. Imagina passar o dia inteiro estudando ou assistindo aulas e ainda ter bateria no final do dia. Isso faz muita diferença. Além disso, a Apple costuma caprichar muito no design. Então, mesmo sendo um modelo mais simples, é bem provável que o MacBook Neo seja bonito, fino e leve. Isso facilita muito na hora de carregar na mochila, especialmente para quem precisa levar o computador para a escola ou faculdade todos os dias. Mas nem tudo são vantagens, e é importante falar também das partes negativas. Como ele seria mais barato, é bem provável que ele tenha menos potência. Isso significa que ele pode não ser tão bom para tarefas mais pesadas, como editar vídeos profissionais, trabalhar com programas muito exigentes ou jogar jogos mais pesados. Ele provavelmente seria mais focado em tarefas simples, como navegar na internet, escrever textos, assistir vídeos e usar aplicativos básicos. Outro ponto que pode ser um pouco negativo é a questão dos recursos. Para reduzir o custo, a Apple pode tirar algumas coisas que existem nos modelos mais caros. Por exemplo, pode ter menos entradas USB, uma tela mais simples ou até menos armazenamento. Isso não é um problema para todo mundo, mas é algo que precisa ser pensado antes de comprar. E mesmo sendo mais barato, existe uma coisa importante: produtos da Apple raramente são realmente baratos, então pode ser que mesmo com o preço reduzido, ele ainda seja caro para algumas pessoas, principalmente se comparado com notebooks de outras marcas que fazem coisas parecidas por um preço menor. Agora, vamos pensar de forma mais prática. Antes de comprar um computador como esse, a pergunta mais importante é: para que você vai usar? Se for para estudar, fazer trabalhos, assistir vídeos, usar redes sociais e navegar na internet, ele pode ser perfeito. Ele provavelmente vai rodar tudo isso de forma tranquila e sem complicação. Mas se a pessoa quer trabalhar com edição de vídeo pesada, programação avançada ou jogos mais exigentes, talvez esse não seja o melhor modelo. Outro ponto importante é o custo-benefício. Existem muitos notebooks no mercado, alguns mais baratos, outros mais caros, e cada um tem suas vantagens. Então é sempre bom comparar antes de decidir. Às vezes, um notebook de outra marca pode oferecer mais potência pelo mesmo preço. Por outro lado, o MacBook Neo pode ganhar na facilidade de uso, na integração com outros produtos da Apple e na experiência geral. Agora vamos falar de quem esse computador seria ideal. Ele parece ser perfeito para estudantes, pessoas que precisam de um computador para fazer trabalhos, assistir aulas, escrever textos e pesquisar na internet vão se beneficiar bastante.
Também é uma boa opção para quem não entende muito de tecnologia e quer algo simples que funcione bem sem dar dor de cabeça. Além disso, ele seria ótimo para quem sempre quis ter um produto da Apple, mas nunca conseguiu por causa do preço. Com uma versão mais acessível, mais pessoas poderiam experimentar o ecossistema da marca, que inclui coisas como integração com iPhone, iPad e outros dispositivos. Agora entra uma parte bem interessante, que são as curiosidades e o que está acontecendo no mercado. Segundo alguns rumores, a Apple pode estar criando esse MacBook Neo para competir diretamente com os Chromebooks. Os Chromebooks são computadores mais simples, geralmente mais baratos, e são muito usados por estudantes, principalmente nos Estados Unidos. Nas escolas americanas, os Chromebooks são extremamente populares porque são acessíveis e fazem bem o básico. Eles funcionam muito bem para tarefas escolares, como escrever textos, acessar plataformas de ensino e usar aplicativos online. Não é todo mundo que precisa de um computador super poderoso, então ter uma opção mais simples faz muito sentido. Se isso for verdade, mostra uma estratégia bem inteligente da Apple. Ao atingir estudantes mais jovens, a Apple pode conquistar novos usuários desde cedo. E quando essas pessoas crescerem, podem continuar usando produtos da marca, como iPhone, iPad e MacBooks mais avançados. É como plantar uma semente que pode dar frutos no futuro. Também existe a possibilidade da Apple estar pensando muito no público norte-americano ao desenvolver esse tipo de produto. Isso porque lá o uso de computadores na educação é muito forte e existe uma grande disputa entre empresas para dominar esse mercado. Se a Apple conseguir oferecer algo competitivo, ela pode ganhar espaço em escolas e universidades. Resumindo tudo de uma forma bem simples, o MacBook Neo seria como um MacBook mais básico, feito para quem precisa de um computador para tarefas simples do dia a dia. Ele teria como pontos fortes o preço mais acessível, a facilidade de uso, a boa bateria e o design bonito. Por outro lado, teria menos potência e menos recursos, o que limita um pouco o tipo de uso. Então, no final das contas, ele não seria melhor nem pior do que outros computadores. Ele apenas seria diferente, com um foco específico. Para algumas pessoas, ele pode ser perfeito. Para outras, pode não ser suficiente. Tudo depende do que cada um precisa. E essa é a parte mais importante de entender. Não existe um computador ideal para todo mundo. Existe o computador ideal para cada tipo de pessoa. E o MacBook Neo, se realmente existir como dizem os rumores, parece ter sido pensado exatamente para um grupo específico, principalmente estudantes e usuários que precisam de um computador para fazer trabalhos, assistir aulas, escrever textos e pesquisar na internet. Você acha que vai ser bom ou que vai nem chegar a ser lançado?